Again, we want to welcome to our multicultural service this morning. Queremos dar bem-vindo a todos no nosso culto multicultural. I need to explain to you why we do what we do because we're going to be doing this more often this year. Eu gostaria de tirar um tempo para explicar o que nós estamos fazendo e por que nós iremos fazer isso mais vezes durante esse ano. Multicultural service has one purpose, O culto multicultural tem um propósito, and that is unity. que é unidade. Unity is the purpose why God has called us together. Unidade é o propósito porque Deus nos chamou a estar aqui. And we, at Message of Peace, we have 3 congregations. A Igreja Mensagem de Paz, nós temos 3 congregações. There's a group that meets. In fact, they're going to start again as a Bible study this Friday in Spanish. Nós temos um grupo e quero enfatizar que eles voltarão a se reunir na sexta-feira com grupos de conexão em espanhol. So every Friday they meet in Spanish. Todas as sextas-feiras eles se reúnem em espanhol. And then at 9:30 on Sunday we have an English-speaking congregation. E todos os domingos também a nossa congregação de língua em inglês, And then claro. 11:30 in Portuguese. E às 11h30 da manhã em português. If we're not careful, we become 3 different churches. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos 3 igrejas distintas. You only get to know the people that you worship with. Nós acabamos somente a conhecer as pessoas que nós adoramos juntos a Deus. And we don't want 3 congregations. E nós não queremos 3 We want congregações. one church. Nós queremos uma só igreja. And we meet in different times because of the language, Nós, é claro, nos reunimos em horários diferentes por causa da língua, but we need to be together. mas nós precisamos estar juntos. And that's why we do multicultural E é service. por isso então que nós fazemos os cultos It's multiculturais. to bring our church together. É para então trazer as nossas congregações juntas. And language is a unifying aspect of unity. E a língua é esse aspecto que unifica a igreja. The Bible clearly says that when we speak one language, we are united. A Bíblia claramente nos mostra que quando nós falamos uma só língua, nós estamos unidos. And that's why English is the language of the USA. E por isso que a língua oficial dos Estados Unidos é o inglês. So we use English as the main language of multicultural services. Então nós usamos o inglês como a língua oficial do culto multicultural. But we want to have the expressions in Portuguese, Spanish, and any other language. Mas nós damos a liberdade que você expresse em português, inglês, espanhol e qualquer outra língua. In 2019, every first Sunday of the month. E no ano então de 2019, todo primeiro domingo do mês. If you know, it's first Sunday, Então se você saiba que é o primeiro domingo do mês, 10:30 a.m. is one single service. então o culto às 10h30 da manhã, um culto multicultural. And then we do that also in Easter and Christmas. E nós também iremos fazer isso durante a Páscoa e o Natal. It is good for us É bom para nós and it's good for your children, e é bom também para os nossos filhos, para os seus filhos, the next generation. a próxima geração. Now, the second thing I want to do today, A segunda coisa que eu quero fazer hoje, I want to talk about membership. eu quero falar um pouco sobre membresia. It is important to be members of Message of Peace. É importante sermos membro da Igreja Mensagem de It is Paz. important to be member of any church. É importante ser membros de uma igreja, And I qualquer want to igreja. make this as part of my message this E eu morning. quero fazer isso parte da minha mensagem hoje. We know that we have several people who visit our church. Nós sabemos que existem várias pessoas nos visitando a nossa igreja. You are an attender. Você é um atendente. But then, if you decide to become a member, you become a member of Message of Peace. Mas se você decidir deixar de ser um visitante, se tornar um membro da igreja, There is one word existe então uma palavra that distinguishes an attender from a member. que distingue então um visitante de um membro, And that word is commitment. que é a palavra compromisso. Commitment. Compromisso. A member has commitment. Um membro é alguém que tem And compromisso. we do that for 4 reasons. E nós fazemos isso por 4 razões. First, a biblical reason. Primeiro, uma razão bíblica. Jesus is committed to the church, Jesus é comprometido com a igreja. and we need to be committed to his E church. nós precisamos também ser comprometidos com a sua igreja. The second reason is a cultural reason. E a segunda razão é a razão cultural. Commitment is unique in our society. Compromisso é algo único, peculiar na nossa We live sociedade. in a time that people don't want to get committed to anything. Nós vivemos numa época onde as pessoas não querem ser compromissadas com They're muitas not committed coisas. to their marriage. Eles não são compromissados com os seus casamentos. They're not committed to their community. Eles não são compromissados com a sua comunidade. They're not committed to the country. Eles não são compromissados com o seu país. And they're not committed to a E church. eles não são compromissados com suas igrejas. So we have a culture of church shoppers and church hoppers. E nós então temos essa cultura de
pessoas que estão pulando de igrejas em igrejas. And we don't want that. E nós não queremos isso. We want people to be committed Nós queremos pessoas compromissadas. because commitment builds character. Porque compromisso constrói em nós caráter. The third reason is a practical reason. A terceira razão é a razão prática. The second one was a cultural reason. A segunda razão era a razão cultural. The third is a practical reason. A terceira, então, razão é a razão prática. It defines who we can count on. Nos ajuda a definir com quem a gente pode contar. Every team has a roster. Todo time tem uma lista. Every school has an enrollment. Toda escola tem as suas inscrições. Every army has an enlistment. O exército tem o seu alistamento. Membership identifies who we can count on. Então, a membresia ajuda-nos a saber com quem que a gente pode contar. And it helps us to build this church in God's purpose. E ajuda a gente a construir essa igreja nos propósitos de Deus. And the last one is very important. E o último aspecto é muito importante. Commitment encourages spiritual growth. O último aspecto é muito importante porque ele nos ajuda ao crescimento, nos encoraja ao crescimento espiritual. If you're not accountable to anyone, Se você não tem a prestação de conta a ninguém, you're never going to grow. você nunca irá crescer. But if you're a member of Message of Peace, Mas se você é membro da Igreja Mensagem de Paz, you are accountable to your pastors. você então tem essa prestação de conta com seus You're pastores, accountable to your leaders. você tem essa prestação de contas com seus líderes, And that's going to help you grow. e isso irá ajudar você a crescer. Now, what do we require of members of Message of Peace? O que nós pedimos e requerimos dos membros da Igreja We don't Mensagem de Paz? require any more than what the Bible requires. Nós não pedimos nada mais do que a Bíblia já requer. A member needs to serve God with his talents, Nós sabemos que o membro então precisa servir a Deus com seus talentos, time, com seu tempo, treasure, com seu tesouro, and testimony. com seu testemunho. That's all we ask. É tudo que nós pedimos. Your time, O seu tempo, being part of our church. ou seja, ser parte da nossa igreja. Your talents, Os seus talentos, work for God in the church. trabalhando então para Deus na With the igreja, gifts God has given com you. os dons que Deus tem dado a você, Your treasures, com seus tesouros, sharing in the tithes and ou offerings. seja, compartilhando através dos dízimos e ofertas, Testimony, com seu testemunho, living for God and representing our church in the ou seja, world. vivendo para Deus e representando a Deus aí no mundo afora. And lastly, a member has rights E por último, nós sabemos que o membro tem os seus direitos and e os privileges. seus privilégios. Members can use the building for activities free of charge. Nós sabemos então e queremos deixar claro que o membro pode usar o prédio para qualquer que seja atividade sem nenhum custo. Members have free access to pastors' counseling. Tá? Os membros também têm acesso aos pastores para aconselhamentos And members have access to letters of reference. e também os membros têm acesso a cartas de Some people recomendação. become members and then they leave the church and they want us to do the same thing for them. E algumas pessoas às vezes saem da igreja, deixam de ser membros e quer que a gente continue fazendo por eles as mesmas coisas. But that's only for members. Mas isso é somente para membros. So we want to welcome some new members at Master of Peace in the first service of 2019. Então, nesse momento, nós queremos fazer algo. Nós queremos dar bem-vindo a algumas pessoas que se tornaram membros nesse primeiro culto do ano de 2019. They're all Brazilians, part of our Brazilian congregation. Eles são todos brasileiros, parte da nossa congregação de língua portuguesa. Pastor Max is going to call their names. O pastor Max irá chamá-los nesse momento. They're going to come up here. E eles virão aqui em cima We're going to pray for them. e nós iremos orar por eles. Let's welcome the new members of Message Vamos of dar Peace. bem-vindo, então, aos membros da Igreja Mensagem de Paz. Gostaria de chamar nesse momento Edna Rocha, por favor, vem aqui em cima. Gostaria de chamar a Paula, que se batizou hoje, Paula Oliveira Pedrosa, por favor. Suba aqui. Eu não os tinha visto, mas eu vou chamar. Eneida e Cleito estão presentes. Nós fizemos a classe, não os vi, mas já fizeram a classe também. E queria chamar também a Tabata e o Josué, que estavam aqui, por favor, com seus filhos. Pastor Milson, we need a picture. Thank you. We want to welcome you as members of Message of Peace. Nós queremos dar bem-vindo a vocês como os membros da Igreja Mensagem de Paz. We love you. Nós amamos vocês We're welcome to our e family. nós damos bem-vindo à nossa família. Let's stand and welcome them. Vamos todos colocar de pé nesse momento e dar bem-vindos e orar por eles. God, we pray for them. We bless them. Thank you for their lives. We welcome them as
as part of Message of Peace, may they serve you with their talents, their time, their testimony, and their treasures. In Jesus' name, and everybody said, Amen. You may be seated. Welcome, Tabitha. Welcome. Now, one more thing I want to tell you before I begin to preach. Mais uma coisa que eu quero dizer a vocês antes de eu continuar pregando. We're going to begin today a week of prayer. Nós iremos começar hoje uma semana de oração, Together with many churches across the USA, juntos com muitas igrejas ao redor dos Estados Unidos. we're going to be praying for several aspects of our lives. Nós iremos então orar por várias áreas em nossas vidas. Every day there's going to be an aspect of our lives that we're going to be praying for. Então, todos os dias nós teremos uma área, um aspecto das nossas vidas que nós queremos estar orando. It's 1 week, É uma semana, begins today começando então hoje all the way to Saturday. até sábado. We're going to be praying in the church. Nós estaremos orando na igreja. Now, you can pray at home, of course. É claro que você pode orar em casa, But as your pastor, I am inviting you and calling you to pray together in the church mas como teu pastor, eu estou te convidando e esperando que você venha orar conosco aqui como igreja. for 1 hour every day, Por uma hora todos os dias. beginning tonight Começando então hoje, at 7:30. às 7:30 da noite. Always at 7:30. Todos os dias às 7:30 da From noite. 7:30 to 8:30. Das 7:30 às 8:30. So tonight I invite you to come back. Então eu convido que você volte hoje à noite. We're going to pray for 1 hour. Nós iremos orar por uma hora. Today we're going to pray for our walk with God. Hoje nós iremos orar pela nossa caminhada com Deus. And then tomorrow and all the way to Saturday, Então, e depois de amanhã até sexta-feira, every night, ou sábado, perdão, every night todas as noites, at 7:30 às 7:30 da noite, for 1 hour. por uma hora. We ask also that you fast. Nós também temos pedido que você faça jejum. Fasting is a spiritual exercise and discipline. Jejum é um exercício espiritual, é uma disciplina. The purpose is not to sacrifice yourself. O propósito não é sacrificar você. It takes sacrifice, Sim, toma sacrifício, but the purpose is for you to consecrate your life. mas mais do que isso, o propósito é consagração You de can você. fast any way you want to, Você pode consagrar-se e jejuar do jeito que você quiser. and especially in the last 24 hours. E principalmente nas últimas 24 horas dessa semana. So come Então, for prayer and fasting. Por favor, então, eu encorajo você que venha orar e jejuar conosco. Now, this year is the year of growth. Nós temos dito que esse ano é o ano do Now, crescimento. could you say that together with me? 2019, year of growth. Everybody. Você pode dizer isso comigo? Now, let's do it in English. Everybody together. 2019, It's a year of growth. Now, we're going to use two passages from scriptures to talk about growth. Nós iremos usar duas passagens da Bíblia para falar sobre crescimento. There's one in Isaiah that we're going to talk about personal growth and the growth of our church. Uma está em Isaías, que fala de crescimento pessoal e crescimento da igreja. It's a numerical growth. É um crescimento numérico. God is going to grow our church, and God is going to grow your life. Deus irá crescer a nossa igreja e Deus irá crescer a sua vida. If you agree with me, say amen. Se você concorda comigo, diga amém. God is going to grow our church, Deus irá crescer a nossa igreja and God is going to grow our e lives. Deus irá crescer as nossas vidas. We'll talk about that later in the year. Nós iremos falar mais sobre isso mais na frente no ano. But in the beginning of the year, I want you to turn your attentions to the screens in this passage in 2 Peter chapter 3. Mas agora no início do ano eu queria que você tornasse as suas atenções para as telas e nesse texto de 2 Pedro, capítulo de We're número going to 3. use this as our theme for the next 3 months. Nós iremos usar esse texto como o tema para os nossos próximos meses. This is what Peter says. Isso é o que Pedro então nos diz. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Amém. Isso é o que Pedro nos diz. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Now you understand that Peter is saying that there are two areas of growth. Nós entendemos que Pedro está falando aí que existe duas áreas de crescimento. He says, grow in the grace Ele está primeiro dizendo, cresça na graça and grow in the e knowledge. cresça no conhecimento. Both grace and the knowledge comes from Jesus Christ. E ambos os crescimentos vêm de Jesus Cristo. Now knowledge is the key.
Conhecimento é chave. You cannot grow in grace until you grow in knowledge. Você não poderá crescer em graça sem antes crescer no conhecimento. For that reason, we're going to speak for about 3 months on growing in knowledge. E é por essa razão que mais ou menos por 3 meses nós iremos falar sobre crescimento crescendo no conhecimento. Beginning next week all the way through Easter. Então, começando já a semana que vem até a Páscoa. We're going to talk about growing in the knowledge Então nós iremos falar sobre crescendo no conhecimento. of the Word of God. Crescendo no conhecimento da palavra Now, de there are Deus. several other knowledges. Existem vários outros tipos de But conhecimento. as Christians, our knowledge begins with the Word of Mas God. como cristãos, nosso conhecimento vem da palavra de Deus. So for the month of January, we're going to be speaking about growing in loving the Word of God. Então, no primeiro mês de janeiro, nós iremos falar sobre crescendo, amando a palavra de Deus. And then in February, we're going to talk about living the Word of God. E em fevereiro, nós iremos falar sobre vivendo a palavra de And Deus. March, understanding the Word of E no God. mês de março, entendendo a palavra de Deus. Our goal is that you will grow in the E knowledge. o nosso alvo é que você cresça em And conhecimento. we're going to do something very exciting in our church, E nós iremos fazer algo muito interessante na nossa in igreja. connection Nos groups. grupos de conexão. This year, it's going to be different. Nesse ano será algo diferente. Every connection group will only last 3 weeks. Todos os grupos de conexões só irão durar durante 3 semanas. You will meet in a home for 3 weeks. Você então irá se reunir nas casas por 3 semanas. There are groups in English, Spanish, and Portuguese. Existem grupos em português, inglês e espanhol. I have prepared a video that you will play in your home. Eu tenho já preparado vídeos para que você compartilhe eles nas casas. There's going to be some discussion questions. Vai ter depois dos vídeos momentos de discussões de perguntas. Your leader will lead you in those O questions. seu líder que estará presente irá conduzi-los nessas perguntas. And in the 4th week, E na 4ª semana we come to church. nós iremos vir para a igreja. One of the pastors will teach in a Bible study format. Então, um dos pastores estará aqui e estará ensinando através desse formato de estudo bíblico. You'll be able to ask questions. Você então terá a oportunidade de fazer perguntas And then we're going to have some fellowship. e depois nós teremos a oportunidade de ter comunhão. For those who do it in English, it's going to be on a Wednesday night. Para aqueles então que falam inglês, será na quartas-feiras. And for those who speak Portuguese, will be on a Friday night. E aqueles que falam português será nas sextas. So this is coming, and we're going to announce it next week in the both services on Sunday morning. E isso nós iremos anunciar mais nos próximos cultos do final de semana que But vem. the goal to grow in knowledge Mas o alvo de crescer no conhecimento is that we grow in grace. é para que nós possamos crescer na So I want to graça. talk to you about growing grace this morning. E hoje então eu quero focar nisso, falar sobre crescimento na graça. But grow in the grace of our Lord Jesus Christ. Então cresça na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. The question is, Então a pergunta é: what does it mean to grow in o grace? que então significa crescer na graça? Growing means that you are increasing in number or in size. Crescer significa que algo está aumentando ou se desenvolvendo em tamanho ou por um processo natural. Healthy growth is always a slow growth. Um crescimento saudável é sempre um crescimento devagar. If something grows too fast, it's abnormal. Se algo cresce muito rápido, é anormal. And usually, if we're talking about spiritual growth, if you grow too fast, it's not going to last. E já que estamos falando de crescimento espiritual, se você crescer algo muito rápido, não é bom, não vai So durar. the goal here is to grow in grace gradually. Então, o alvo aqui é que crescemos em graça gradativamente. What does it mean to grow in grace? Ou seja, o que então significa crescer em graça? In order for us to understand what Peter means to grow in grace, what growing grace is, Então, para que nós possamos entender o que Pedro está nos dizendo aqui, o que é crescer em graça, we need to go back to 2 Peter chapter 1. nós precisamos então voltar no capítulo de número 1 de 2 Pedro. When Peter was writing, he was writing to a church. Quando Pedro estava escrevendo, ele estava escrevendo a uma igreja. And he said, church, you need to grow in grace. E ele estava dizendo a essa igreja, vocês precisam crescer na graça. What is it? E a pergunta é, o que significa So isso? he begins by explaining it. E ele então começa explicando. Look what it says in verse 3. Observe o que ele diz no verso de número 3. It says, his divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Então ele nos diz no verso de número 3, seu divino poder nos deu
tudo que necessitamos para que a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Now, you notice that he's saying that God has given you everything you need to grow in grace. Observe que ele nos diz que Deus já nos deu tudo que nós precisamos para crescermos na graça. Everything that you need in order to be a good Christian. Ou seja, tudo que você precisa para se tornar um bom cristão. Everything that you need in order to be a good follower of Ou Jesus. seja, tudo que você precisa para ser um bom seguidor de Jesus, God has already given to you. Deus já providenciou, já te deu. If you're a Christian, Então, se você é um cristão, with the package you receive everything you need in order to grow. com esse pacote de ser um cristão, Deus já te deu tudo que você precisa para crescer. And then in the next verse 4, he says, E no próximo verso, que é o verso de número 4, ele diz: He says in verse 4 that through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Ou seja, através desse pacote, através do que ele nos deu suas grandes e preciosas promessas para que através delas vocês possam participar da natureza divina, tendo escapado da corrupção no mundo causado por maus desejos. Now the question is, what is growing in grace? Ou seja, o que é então crescer em graça? He clearly says, Ele claramente nos diz: to grow in grace crescer em graça involves two things. envolve e relaciona duas coisas. I want you to understand that this is our goal for you. E eu quero que você entenda que isso é o nosso alvo para vocês. We want everyone to grow in grace. Nós queremos que todos vocês cresçam em graça. What does it mean to grow in E grace? o que significa crescer em graça? The first thing is Primeira coisa é, to share in his divine power. ou seja, compartilhar do seu divino poder. It says you may participate in his divine nature. Ou seja, que vocês participem da sua natureza divina. Now listen to this. To participate in his divine nature. Ou seja, ouça isso, que vocês participem da natureza divina. It doesn't mean that you're going to become like God. Não significa que você vai ser como Deus. It doesn't mean that you're going to become God. Não significa também que você vai ser Deus. But it means that you're going to grow in a state of your life that you're going to imitate God. Mas significa que você vai crescer num estágio da sua vida que você vai imitar a Deus. The more you grow in grace, Quanto mais você cresce em graça, the more like God you behave. mais como Deus você se comporta. To grow in grace Então, crescer em graça is to develop Christian character in your life. é então desenvolver esse caráter cristão na sua vida. When you grow in grace, Quando você então cresce em graça, you act like Jesus. você começa a agir como Jesus. That's why we're called Christians. Por isso que nós chamamos de cristãos. Christians are followers of Christ, Cristãos é alguém que segue a Jesus. imitators of Christ. Imitadores de Jesus. So you go to school, Então você vai para a escola, you go to work, você vai para o trabalho, everywhere you go, qualquer lugar que você vá, you remember, você se lembra, I am a Christian. eu sou um cristão I'm going to act like Jesus. e eu vou agir como Jesus. I'm going to imitate Eu vou Jesus. imitar Jesus. The more I grow in grace, Quanto mais eu cresço em graça, the more like Jesus I will become. mais então eu me torno como Jesus. The second thing is going to happen, E a segunda coisa então que irá acontecer, which is a consequence of the first thing. que é, claro, consequências da primeira coisa, It says, I'm going to escape of the corruption of the world eu vou, como ele diz aí, escapar da corrupção que há no mundo, caused by evil desires. que é causado pelos desejos maus. I'm not going to be just like everyone else. Eu não vou então ser como todas as outras pessoas. I'm going to escape from the corruption of the Eu world. vou então me escapar da corrupção que há no mundo. There are many people in our church today. Há muitas pessoas na nossa igreja hoje, There are many people listening to me in the broadcast. e há muitas pessoas também me ouvindo através desse canal. You love God. Você ama Deus, You love Jesus. você ama Jesus, You come to church, você vem para a igreja, but you're not growing grace. mas você não está crescendo na graça. Because when you leave this place, Mas por quê? Porque quando você sai desse lugar, your attitudes are just like everybody else's. as suas atitudes é exatamente como qualquer outra pessoa. You drink like everybody does. Você bebe como qualquer outra pessoa You bebe. party like everybody. Você participa de festa como qualquer outra You pessoa act participa. like everybody. Você age como qualquer outra pessoa age. You need to grow in grace. Você precisa então crescer em graça. Growing grace Então crescer em graça is to be more like Jesus. é ser então como Jesus. Is to have his character É ter o seu caráter and live a life of
holiness. e ter uma vida de santidade. Holiness means sanctification. E essa vida de separação que é santidade, I'm going to be more like Jesus. eu vou ser mais como Jesus. I'm going to be more like him. Eu vou ser muito mais como Jesus. Can you say amen to Você that? pode dizer amém para isso? So do you all understand what it means to grow in grace? Então, todos já estão entendendo o que significa crescer em graça? To grow in grace Então, crescer em graça is to be more like é Jesus ser então mais como Jesus and to be less like the world. e ser menos como o mundo. And God has given us everything we need for that. E, como vimos, Deus já nos deu tudo que precisamos para ser assim. So the question now is, how do I do that? E então a pergunta natural que fazemos é: como é que eu posso fazer isso? How do I grow in grace? Como é que eu cresço em graça? Peter explains that. Pedro nos explica isso. Look at the next verse. Olha o próximo versículo. It says, for this very reason, in other words, because I want you to grow in grace, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. É como se ele estivesse nos dizendo: por essa mesma razão que vocês têm que crescer, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Now you have to understand what he's saying with this. Você tem que entender o que ele está querendo dizer com isso. It says, because I want you to grow in grace, Porque eu quero que vocês cresçam you em need to graça. add to your faith. Você então precisa adicionar à sua fé. You already have faith, Você já tem fé, you're already a Christian, você já é um cristão, but you grow in grace, mas crescer em graça, you're going to add things to your faith. você então precisa adicionar coisas à sua fé. Let me tell you that to grow in grace does not depend on God. Deixa eu te dizer algo, crescer na graça não depende de Deus. God has already given you everything for you to grow in grace. Deus já te deu tudo que você precisa para crescer na graça. To grow in grace, Então, crescer na graça it depends on you. depende de você. God has already done everything. Deus já fez tudo, Jesus already paid the price. Jesus já pagou o preço. We pastors preach the truth that is in His Word, Nós, pastores, pregamos a verdade que está na sua palavra, but it's up to you mas agora depende de você to add these things to your life. adicionar na sua vida essas coisas. Now, you notice that there's a list of things to add into our lives. Você observou que existe uma lista de coisas que você precisa adicionar na sua Now, vida. later in the year, Mais tarde, durante esse ano, we're going to have a series on each of these things. nós iremos desenvolver uma série em cima de cada uma dessas coisas. So we're going to speak more in detail about these things. Então, nós iremos ter mais um tempo para falar detalhadamente dessas coisas. But briefly, let me explain to you really clearly what these things mean. Mas hoje, de forma bem breve, eu quero falar para vocês o que essas qualidades You significam. will notice that these things are spiritual disciplines. Você observa que cada uma dessas coisas são disciplinas espirituais. Things that you want to add to your faith. Coisas que você precisa adicionar à sua fé. The first one is goodness. A primeira delas é bondade. In some Bibles it says virtue. Em algumas Bíblias diz virtude. That is character. Isso é caráter. It's a decision you make. É uma decisão que você faz. I'm going to become a Christian. Eu vou me tornar um I'm not cristão. going to act like everybody else. Eu não vou agir como qualquer outra pessoa. The other day I was talking to somebody about what's happening in some places in San Francisco. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre algumas coisas que acontecem em alguns lugares de And São they're talking Francisco. about, Uber and Lyft. E eles estavam falando sobre algumas coisas que acontecem no Uber, na Lyft. And especially that some foreigners, and unfortunately a lot of Brazilians are doing a lot of things illegal. E infelizmente eles estavam falando de coisas que alguns estrangeiros e dentro deles brasileiros fazem. And I was listening to that, E eu estava ouvindo isso. and I was saying to Pastor Max, I hope that no one from our church is part of these things. E eu estava conversando com o pastor Max e eu dizia para ele assim: olha, eu espero que ninguém da nossa igreja esteja fazendo essas coisas. I understand that somebody will come to our church and maybe they're involved in these wrong things. Eu posso até entender que algumas pessoas vêm para a nossa igreja e estejam envolvidas nessas coisas, But when they become a Christian, mas quando eles se tornam cristãos, he or she is a new creation. ele ou ele agora são novas criaturas. And that person says, I E want to agora essa add to my pessoa faith quer adicionar à goodness. sua vida bondade. I don't want to be like that Eu não anymore quero ser assim mais, because I am a Christian. porque agora eu sou um cristão. If you understood, say amen. Se você entendeu isso, diga amém. The second thing he says, I'm going to
add to my faith? Knowledge. E a segunda coisa que ele diz que nós precisamos adicionar é conhecimento. Knowledge is not something that you pray for. Conhecimento não é algo que você ora, It's something that you por need to isso. go after. mas é algo que você vai atrás. And we're going to talk about the knowledge of the word. E nós vamos falar sobre o conhecimento da You palavra. need to read it, study it, meditate it, and live it. Nós precisamos de ler, meditar, conhecer e viver a palavra. And then he talks about self-control. E depois ele fala do controle próprio. What is autocontrole. self-control? O que é autocontrole? Self-control is the application of knowledge. O autocontrole não é nada menos do que a aplicação do conhecimento. If I study the Bible Então, se eu estudo a palavra and I learn that I should not do that, e eu aprendo que eu não devo fazer determinadas coisas, I need to exercise self-control. e então eu preciso agora exercitar o And the autocontrole. key word is self. E a palavra-chave aqui é o alto. I have to control myself. Eu tenho que controlar a mim. It's not up to God. Não é Deus, It's not up to the pastor. não depende dos pastores, It's up to you. Can you say amen? depende de mim. Você pode dizer amém? And it says then perseverance. E depois disso, do autocontrole, ele diz perseverança. Perseverance is a decision. Perseverança é uma decisão. I'm not going to turn back. Ou seja, eu não vou voltar atrás. I'm going to go to the very end. Eu vou até o final. And that's why I asked the two ladies who were baptized, E é por isso que eu perguntei às duas pessoas, as duas senhoras que se batizaram hoje. do you promise Vocês prometem? to serve Jesus all your life? Vocês prometem servir a Deus durante toda a sua vida? You know, some people promise that they're going to be married for the rest of their Você lives, sabia que muitas pessoas prometem estarem casadas até o final das suas vidas? and then they break their promise? E eles quebram essas promessas? But we cannot break our promise with God. Mas nós não podemos quebrar nossas promessas So you com say, Deus. I'm going to persevere. Então você diz, eu vou perseverar. I'm going to the end. Eu vou até o final. And then godliness. E por depois, piedade. Godliness is nothing more than devotion. Piedade não é nada menos do que devoção. I'm going to read my Bible. Eu vou ler a minha Bíblia. I'm going to be part of a connection Eu vou group. ser parte de um grupo de conexão. I'm going to live the Word of Eu God. vou viver a palavra de Deus. And then he says, and then you add to your face mutual affection. E depois ele fala de adicionar à sua fé afeto mútuo. And this is from the Greek word phileo. Isso vem de uma palavra do grego que é filéu. We have a city in the U.S. called Philadelphia. Nós, Comes te- from that word. nós temos uma cidade até mesmo nos Estados Unidos que vem dessa palavra que é Filadélfia. Mutual affection is the love for the brothers and sisters. A filéu, essa palavra mútuo afeto, quer dizer amor entre os irmãos. It's how we're going to develop our Christian faith in the church. É como nós iremos desenvolver o nosso relacionamento com os irmãos na Now, igreja. now I want to talk to three groups of people today. Eu quero falar especificamente agora com 3 grupos de pessoas na igreja. First of all, I want to talk to all of you who are new at our church. Primeiro eu quero falar com vocês que são novos na nossa We have igreja. so many people who are new at our church. Nós temos várias pessoas que são novas na nossa igreja. The only way that you're going to develop mutual affection Da única maneira que vocês irão desenvolver afeto mútuo is when you get to know people from the church. é quando vocês conhecerem as pessoas da igreja. And you're not going to get to know them in this service. E vocês não terão como conhecê-los nesse culto. You may say hello to people, Você talvez pode dizer oi, tudo bem nesse but the no only culto, way to get to know them mas a única forma de conhecê-los is through a connection group. é através de grupos de conexão. I want all of you who are new, Eu quero que todos vocês que são novos, I want you to be part of a connection eu group. quero que vocês sejam parte de grupos de conexão. Next week we're going to launch the connection Na group. próxima semana nós iremos lançar os grupos de I conexão. want you to be part of one. Eu quero que vocês sejam parte de um. The second group I want to talk to E o segundo grupo que eu quero falar aqui are the old members of our church. é com os membros já que estão aqui mais tempo, os You membros need velhos. to welcome the new people. Vocês precisam dar bem-vindo às novas pessoas. You need to get to know them. Vocês precisam de conhecê-los. People are saying there are so many people in the church who are new. I don't know them. Muitos estão me dizendo, eu conheço, tem muitas pessoas novas na igreja, eu não os conheço. And the reason you don't know them is because you don't pay attention to them. E talvez a razão que vocês não os conhecem é porque vocês não estão tendo atenção a eles. When you go to have lunch after the service, Por exemplo, quando vocês forem ter almoço depois do culto, we always sit with the same people. nós geralmente sentamos com as mesmas pessoas. Try to find somebody new to sit with. Tente encontrar pessoas novas para você sentar com elas. Make our visitors welcome in our church. Faça com que os nossos visitantes sintam-se bem-vindos à nossa Can you igreja. say amen to Você that? pode dizer amém por isso? And I need to talk to the
the leaders of connection groups. E agora eu preciso de falar com os líderes de grupos de conexão. I need to talk to the leaders of the church, pastors and Eu leaders. preciso falar com os líderes em geral da igreja, pastores e os demais It líderes. is our É responsibility a nossa responsabilidade. to make the new people welcome in our church. É a nossa responsabilidade fazer com essas novas pessoas bem-vindas In na order for nossa us igreja, to have mutual affection. para que nós possamos então ter esse afeto. The last thing that we need to add to our faith E a última coisa que temos que adicionar à nossa fé is love. é amor. It's the Greek word agape, É a palavra grega agape. unconditional love. É o amor incondicional. The highest type of love. É o nível mais alto de amor. The love of God for people. É o amor que Deus tem pelas pessoas. May we love people as God loves them. Que nós possamos amar as pessoas como Deus as ama. Now, look at with me as I conclude. Eu queria que vocês olhassem comigo à medida que iremos concluir já esse culto. Peter says that in order for you to grow in grace, you're going to have to make an effort. Observe que Pedro nos diz que para que você possa crescer na graça, você vai ter que se esforçar. Verse 6 and verse 10, he says, for this very reason, make every effort to add to your faith. Verse 10, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. Observe a ênfase que ele faz no verso 6 e 10. Por isso mesmo, empenhem-se. Em algumas Bíblias diz esforcem-se para acrescentar a sua fé. Verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Growing grace Crescer na graça will take effort. vai então exigir de nós esforço. And that's why we're going to work with the members and people from our church to help you grow in grace. É por isso então que nós iremos trabalhar com as pessoas da nossa igreja, com os membros da nossa igreja, para que você possa crescer na graça Throughout 2019. durante esse ano 2019. As I conclude, É à medida então que eu quero concluir nesse momento. let's find out what are the benefits of growing in grace. Vamos falar então dos benefícios de crescer na graça. Why is it so important? Por que isso é tão importante? Why am I making this the theme for this year? Por que eu tenho feito disso o tema do ano? Why am I spending the time to explain in the first service of the year? Por que tenho tomado esse tempo no primeiro culto do ano? Please look at the screens once again. Por favor, observe nas telas uma vez mais. He says, if you possess these qualities in increasing measure, in other words, that they keep growing in you, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. A resposta ele nos dá no verso de número 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Two things will happen if we have these qualities. Duas coisas então irão acontecer se nós tivermos essas qualidades. We'll be effective. Nós iremos ser efetivos. We're going to be Christians that are making difference. Nós então iremos ser cristãos que fazem a diferença. Ineffective Christians, Cristãos ineficientes, they don't make any difference. eles não fazem nenhuma diferença. They don't make a difference in their school. Eles não fazem diferença nas suas They don't escolas. make a difference in their neighborhood. Eles não fazem diferença no sua vizinhança. They don't make a difference anywhere. Eles não fazem diferença em qualquer que seja o lugar. Effective Christians Mas cristãos bem efetivos, are light luz and salt. e sal. They make a difference. Eles fazem a diferença. As your pastor, Como seu pastor, I want you to be effective. eu quero que vocês sejam então efetivos. The second thing, E a segunda coisa, you're going to be fruitful. você irá ser frutífero. You're going to bring fruit to the lives of others. Você irá trazer fruto na vida de outros. You're going to be an agent of change in the lives of others. Você irá ser um agente de transformação na vida de outros. Peter also says, Pedro também nos diz, if you do these things, se você fizer essas coisas, you will never stumble. você nunca tropeçará. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. E você receberá o bem-vindo do nosso eterno reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. You'll never stumble. Você nunca tropeçará. You're going to get to the end. Você chegará até o final. See, I am so happy that you're here in church. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje na igreja. But I would be much more happy Mas eu estarei muito mais feliz if you make it to heaven. se você chegar até o final no céu. It will be so sad
será muito triste if you come to church, se você vier à igreja, you listen to the preaching, ouvir as mensagens, but you don't make it to the end. mas não chegar até o final. If you're a Christian, Se você é um cristão, growing in grace, cresça na graça. you don't have to worry about hell. Você não terá que então se preocupar com o inferno. You don't have to worry that Jesus will come and you're not going to go, Você não terá que se preocupar que Jesus pode voltar a qualquer momento e você não subir, because you're going to make it to the end. porque você irá fazer até o final, chegar até o final. But there is a, amen. Amém? Amen. There's a final warning. Mas existe um último aviso Verse 9. que está no verso de número 9. Whoever does not have them, these qualities, is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Mas quem não tem essas qualidades que ele se referiu é míope e cego, esquecendo-se de que foram purificados de seus pecados passados. There are a lot of Christians who are blind. Há muitos cristãos que estão cegos They forgot. e eles esqueceram. But you're not blind. Mas vocês não estão cegos. And we're going to grow in grace. E nós iremos crescer na graça. Amen. Amém? Let's give the Lord an offering of praise. Vamos aplaudir ao Senhor. We're going to take communion now. Nós iremos participar da Santa Ceia. And I want communion to be a time of consecration. E eu quero que essa ceia seja um momento de consagração. It is the first communion of the year. É a primeira Santa Ceia do ano. I want you to think through what I have spoken. Eu queria que você pensasse nas coisas que eu preguei. And I want you to say, God, I want to grow in grace. E eu queria que você dissesse para Deus, Deus, eu quero crescer na graça. Would you bow your heads and close your eyes with me, please? Poderia, nesse momento, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Maybe you're here today Talvez você está aqui hoje. and you say, Pastor, I need to begin to grow in grace. Você pode dizer, pastor, eu preciso começar a crescer na graça. I need to have faith in order to add these things to my faith. Primeiro, eu preciso ter fé para começar a adicionar essas coisas na minha vida. Maybe you want to start the year in the right way Talvez você está precisando de começar o ano na direção certa, da maneira certa. by giving your heart to Jesus. Começando dando o seu coração para Jesus. This morning, Esta manhã, all you have to say is, Jesus, come into my heart. tudo que você tem que fazer é, Jesus, entra no meu coração. Forgive my sins. Perdoe os meus pecados. Cleanse me. Limpe-me. I accept you Eu aceito as my Lord and Savior. como meu Senhor e Salvador. For everybody else, Para todas as outras pessoas, our goal is that you will grow in grace. nosso alvo é que você cresça na graça. And I pray that you will say to the Lord as you take communion today, E eu oro que você possa estar dizendo para o Senhor, à medida que nós participamos dessa Santa Ceia, that you may say, que você diga, Lord, Senhor, help me ajude-me to make every effort para que eu possa fazer todo o esforço to grow in grace, para crescer na graça, to add to my faith para adicionar a minha fé, character, caráter, goodness, bondade, everything that you have given it to me. tudo que o Senhor já providenciou para mim, In Jesus' name. em nome de Jesus. Father, I pray for the elements, bless the elements. Pai, eu oro nesse momento sobre os elementos que serão entregues And I pray for every person who is taking communion. e eu oro por todos que irão participar conosco dessa ceia. In the night that Jesus was betrayed, Na noite que o Senhor Jesus foi traído, he took the bread, ele tomou o pão, he took the cup. ele tomou o He cálice said, this is my body. e ele disse, este é o meu corpo, This is my blood este é o meu sangue, given for you. dado por vocês. Paul said, Paulo nos diz let a man and a woman que o homem e a mulher examine himself, herself, examine-se a si mesmo. and then take the cup. Então, tome o copo. Would you take a moment Eu queria que você nesse momento tirasse um momento to examine yourself? para examinar-se a si mesmo. Are you ready to take communion? Você está pronto para participar da Do you ceia? need to confess any sin this morning? Talvez você precise confessar algum pecado nessa manhã. In our church, Na nossa igreja, you don't